Olá pessoal, continuando de onde a gente parou na aula passada, que a gente estava falando sobre a formação do eixo, né? Além do eixo, a gente tem a formação dos países aliados, que a gente vai falar um pouco mais na frente. Um ponto importante sobre Hitler, que a gente já falou também, foi a Blitzkrieg, que é a Guerra Relâmpago. Ou seja, ele percebeu que a Alemanha, segundo sua visão, teria perdido a guerra devido à Primeira Guerra ser uma guerra estática, como a Guerra de Trincheiras. Ele inicia então uma guerra relâmpago. Então, só relembrando, a guerra relâmpago funcionaria da seguinte forma: primeiro, a divisão da Luftwaffe, que era os aviões alemães, lançavam bombardeios sobre a área de ataque. Depois, a divisão Panzer, que era a divisão de tanques de guerra, invadiria o local, bombardeando, também dando sequência a um bombardeio aéreo. Se fosse uma cidade litorânea, também tinha bombardeio da marinha alemã. Caso não, a Luftwaffe, a divisão Panzer, depois vinham os soldados atirando, fuzilando as pessoas e, por fim, membros da SS com lança-chamas para destruir qualquer possibilidade de vida naquele local de ataque. Tudo isso em menos de 2 horas. É por esse nome, por esse motivo que se chama Guerra Relâmpago, ok? Então a gente tem aqui a formação agora de duas linhas de países. O eixo, formado por Alemanha, Itália e Japão, e os aliados, formados por Inglaterra, França e Estados Unidos, encabeçados por ele. Como eu já falei lá na Primeira Guerra Mundial, não quer dizer que se chama Guerra Mundial, porque envolve todo o globo. Então, eu estou dizendo aqui que os aliados eram Inglaterra, França e Estados Unidos. Posteriormente, a União Soviética vai entrar aí também. Não quer dizer que só esses países faziam parte dos aliados. O Brasil vai fazer parte, o Canadá, enfim. Eles eram os encabeçadores dessa guerra, tá bom? Assim como este também vai ter aliados, países lá do leste europeu. Vamos adiante. Aqui a gente tem uma charge, né, de Hitler capturando todos os países da Europa em 1939 a 1940, como se fossem presentes, né? A Noruega, a Dinamarca, a Polônia, a Holanda, a Bélgica, parte da União Soviética, a Grécia, a Iugoslávia, a França. Todos esses países foram anexados por Hitler, principalmente a França. Ele tinha um desejo muito profundo pela França. Vejam aqui, primeiro ele conquista a Holanda, depois a Bélgica. Ele faz esse movimento aqui para atacar a França, tá certo? Então, assim, aqui a gente tem a foto dele, né, que ele os passa em Paris, tirando uma fotografia na Torre Eiffel, fazendo pose aqui, postou lá no Instagram. Vamos adiante. Esse mapa, a gente vai ter aqui a representação do que é a Grande Alemanha. A Alemanha na sua extensão máxima. Então a gente tem todo o centro europeu. Vejam que Hitler conquistou também, não está nesse mapa aqui, dá só para ver a pontinha. O norte da África, estão vendo aqui? Ele conquistou a França, a Itália, né, que Mussolini foi preso, depois ele invade a Itália e liberta Mussolini. Todos os países do antigo Balcãs agora pertenciam a ele, né, até a Grécia, vejam. Ele conquista a Holanda, Bélgica, enfim, Polônia, Áustria, Tchecoslováquia e está chegando já na União Soviética. Já tinha conquistado no norte a Dinamarca e agora só faltava uma ilha, que a gente entende por Inglaterra, e de fato invadir Moscou, que era domínio de Joseph Stalin, né? Quebrando assim o pacto de não agressão. Só que o título desse slide é a RAF versus Luftwaffe. O que era a RAF? A RAF era a Força Aérea Britânica e a Luftwaffe a Força Aérea nazista. Então, Churchill vai dizer na frente, quando a guerra termina, que nunca devemos tanto a tão poucos. Isso era uma clara referência aos pilotos da Força Aérea Real inglesa, porque eles eram poucos, porém conseguiram resistir aos ataques constantes de Hitler contra a Inglaterra. Eles conseguiram defender Londres
durante muito tempo até que a ajuda americana chegasse. Então ele vai dizer assim, a gente nunca deveu tanto a tão poucas pessoas. Hitler percebia que a marinha inglesa era muito superior. Então ele vai começar a usar armas, como o submarino mais avançado, né? O navio de guerra Bismarck, que era o orgulho dele, um porta-aviões gigantesco que ele tinha desenvolvido. Mas o grande problema aqui é que ele vai atacar a União Soviética e a Inglaterra de uma vez, o mesmo erro de Napoleão. Então, quando ele vai atacar a União Soviética, ele vai fazer uma coisa que a gente vai ver no próximo slide. Tá bom? Só que o título desse era RAF. A RAF estava resistindo bravamente aos ataques nazistas. Então, tem várias, não só resistindo, como também foi o primeiro país que ousou atacar a Alemanha. Não só defendeu Londres, como também atacou Berlim, bombardeou a capital. Então, assim, existe uma grande organização aí da Força Real Aérea Britânica. A Operação Barbarossa. O que é isso? Foi a invasão da União Soviética. Hitler quebrou o tratado Ribbentrop-Molotov com Stalin e vai atacar a União Soviética. Só que ele vai perceber o seguinte, não se pode atacar um país com dimensão continental como é a Rússia, né, como era a União Soviética, que era muito maior do que a Rússia hoje, por englobar outros países como a Ucrânia. Então ele tinha que atacar esse país com uma força poderosa. E ele vai conseguir fazer a maior e mais poderosa força de invasão da história humana. 4 milhões de soldados em uma invasão. Hitler vai locomover 4 milhões de soldados para invadir a União Soviética. Fora os soldados que ainda estavam na briga pela Inglaterra. Então, assim, ele vai atacar a União Soviética com força total. E aqui, gente, vai abrir cenário para os eventos mais sangrentos da guerra, que foi a Batalha de Moscou e a Batalha de Stalingrado. Inclusive, tem um filme chamado Stalingrado, que é sobre essa batalha extremamente sangrenta, tá bom? Então, assim, Hitler chegou na União Soviética. O que é que aconteceu? O inverno. Percebam aqui nesse mapa que ele vai dividir sua força. Ele vai atacar no norte, ele vai atacar no centro e vai atacar no sul. Ele dividiu a força de 4 milhões em 3. Ele não focou em um lugar só. O objetivo dele era chegar na capital Moscou. O objetivo dele era desmoralizar Stalin. Espera aí que a gente fala sobre isso aqui. Conseguiu não, devido ao frio. Os pneus, as roldanas dos tanques de guerra alemão estavam congelados, eles não conseguiam andar. O inverno também transformou no lamaçal. Então, os carros de batalha, os carros de suprimento, os tanques, os canhões não conseguiam se locomover. Então, a Batalha de Stalingrado vai ser uma batalha essencialmente humana, no corpo a corpo. E Stalin, gente, ele vai ser extremamente cruel nisso aí. Ele não vai evacuar a capital. Ele não vai mandar o povo embora. Ele vai trancar a cidade. Vai dizer, a gente vai resistir bravamente contra o exército alemão. A primeira coisa que ele fez foi... Deixa eu limpar aqui o mapa. As primeiras cidades que Hitler invadiu, ele usou a técnica de terra arrasada. Ou seja, as cidades, quando Hitler chegava, esperando encontrar suprimentos, esperando saquear essa cidade, já estavam tudo destruídas. Os próprios habitantes saíam da cidade, fugiam, tocavam fogo nos celeiros de reserva de alimentos, para que quando Hitler chegasse não tivesse mais nada. E eles iam recuando. Então o exército, quando vai chegar em Stalingrado, ele vai chegar extremamente fraco. O exército alemão, né? Não mais aquela potência e sem suas armas de guerra. Outra coisa que Stalin vai fazer agora é que ele não vai deixar a cidade de Stalingrado ser evacuada. Ele vai permanecer no seu palácio e não vai deixar o povo fugir. Ele diz o seguinte, no livro de Lili Markov, que é A Vida Privada de Stalin, ela relata bem esse episódio. Foi marcante na vida do ditador russo. Ele diz, se o povo fugir, que moral o exército vai ter? Então, segundo ele, o exército precisava do apoio do povo. O que é que Stalin faz? Ele coloca uma linha de batalha, uma linha de exército
no final da cidade, fechando a cidade por trás. Então existiam linhas de ataque, Hitler viria pela frente e eles iriam se confrontar. Se algum soldado resolvesse recuar, a ordem era fuzilamento geral. Então nem mulher, nem criança, nem bicho, nada recuava. A ordem era enfrentar Hitler cara a cara, desmoralizar ele. Então vai ser um combate corpo a corpo extremamente pesado, extremamente sangrento. Outra coisa, a ordem de Stalin é: se qualquer um recuar, fuzila inclusive a minha pessoa. Então, ele se mantém no palácio, ele se mantém no bunker, dando ordens, atacando, e qualquer um que recuasse, inclusive ele, deveria ser fuzilado. E aí, gente, vai ser uma batalha estática. Vai ser sangue correndo para todo lado, que vai resultar, e Hitler tentando mandar ajuda para os seus soldados, só que ele não consegue, devido ao inverno russo rigoroso, que congelava as engrenagens, e devido também ao lamaçal que ele vai enfrentar durante o caminho, que ele não consegue enviar mais suprimentos para esses soldados. Do outro lado do mundo, a gente vai ter a expansão japonesa, certo? Que é a chamada Guerra no Pacífico. O Japão fazia parte do eixo, também estava na sua política de expansão. Vejam aqui nesse mapa. Ele já tinha invadido a China, já tinha conquistado a região da Manchúria e estava conquistando várias ilhas no Pacífico. Ó, deixa eu circular aqui. Estão vendo? Então o Japão também tinha sua política imperialista e estava expandindo seu território no Oceano Pacífico. Problema: quem tinha aqui, desse ladinho, ó, uma ilha chamada Havaí, Estados Unidos. Era um bloqueio para o Japão, né? Era um empecilho para o Japão, os Estados Unidos. Então, a gente tem aqui uma charge: Japão devora o Sudeste Asiático. A Malásia, Singapura, Indochina, Indonésia, Burma e Filipinas. Todos esse conjunto de ilhas, todas essas regiões conquistadas pelo Japão. O ataque a Pearl Harbor. Esse ataque aqui, gente, que deu o título do filme que eu passei para vocês, é um ataque, né, que dois filmes vão abordar sobre ele. Até o Último Homem, que eu passei para vocês, e o filme com o próprio nome, que é Pearl Harbor. Até o Último Homem ele cita esse ataque, e no filme Pearl Harbor ele vai retratar o ataque em si. O que foi isso? O Japão percebeu que suas forças não eram nada comparadas às forças americanas, com porta-aviões gigantescos, aviões velozes de caça, submarinos, bombas, mísseis. Então, tudo isso estava concentrado numa base de nome Pearl Harbor. Então, o que é que os japoneses vão fazer? Ordenam um ataque secreto de madrugada, em que eles vão bombardear essa base, destruir tudo que os americanos tinham lá. Então, porta-aviões gigantescos, navios de guerra, submarinos, mísseis, bombas, tudo isso, soldados que estavam nessa guerra, que estavam nessa base, vão ser mortos. O filme Pearl Harbor retrata muito bem isso. Inclusive, há uma fala numa reunião do presidente Roosevelt, que o general diz assim: faz 2 semanas que ainda dá para ouvir batidas nos cascos dos navios afundados no oceano. Porque os marinheiros estavam dentro desses navios, obviamente, foram atacados, os navios afundaram e eles não tinham como sair, não tinham como ser resgatados. Porque se eles abrissem o casco do navio, a pressão da água matava eles afogados. Então não tinha como salvar essas pessoas e eles tiveram que ver, né, tiveram que esperar essas pessoas morrerem de fome dentro desses navios afundados pelos japoneses. Então, eles não vão esquecer isso. No filme Até o Último Homem, o soldado ele diz que se alistou devido ao ataque de Pearl Harbor, que ele nunca esqueceu. Foi uma mancha na história americana. E Roosevelt vai dizer: nós não esqueceremos isso. E o próprio imperador japonês, o imperador do Sol Nascente, ele vai dizer que não sabiam, mas tinham acordado um dragão que outrora estava adormecido.
E o Brasil? O Brasil na Segunda Guerra não vai ser como na Primeira Guerra, né? Que foi aquela vergonha da Batalha das Toninhas. O Brasil na Segunda Guerra tem um papel extremamente importante. Porque o nosso presidente era extremamente inteligente, o senhor Getúlio Vargas. Lembre-se que no início das nossas aulas eu disse que Vargas ele tinha uma relação tanto com os americanos quanto com os nazistas, né? Inclusive o filme Olga Benário mostra Vargas prendendo Olga e Júlio Prestes. Júlio Prestes fica no Brasil e ele diz assim: envie esse presente a Hitler. E o navio que estava ancorado aqui no Brasil, um navio nazista, que Hitler manda Olga Benário de presente para Adolf Hitler. Então, assim, gente, o Brasil é convocado para a guerra pelos Estados Unidos, e aí Vargas vai dizer o seguinte: olha, eu preciso de algo em troca. Os Estados Unidos estavam com a moral abalada, precisava de ajuda, os aliados precisavam. Então Vargas vai e pede aos Estados Unidos alguma coisa. E eles constroem a Usina Siderúrgica Nacional, a USN. Por quê? Era uma barganha. Desde que construísse a usina, Vargas entraria na guerra. Como? Emprestando as bases aéreas e navais do Nordeste aos Estados Unidos. Prova disso é a Barreira do Inferno, que tem lá em Natal ainda, acho que funciona como um museu, né, uma exposição, onde os Estados Unidos estabeleceram uma base de comando aqui no Nordeste brasileiro. Então eles vinham treinar, gente, tem muitos relatos, muitas teses, muitos artigos sobre isso, que eles faziam campos de treinamento aqui para poderem ir para o Japão, já que a vegetação japonesa, o território era desconhecido. Então eles treinavam aqui no Nordeste devido à nossa vegetação de caatinga, né? Eles vinham com aqueles uniformes leves, se embrenhavam na mata, saíam todos cortados, e porque eles não eram acostumados a isso, né? Então, assim, Vargas vai entrar na guerra do lado dos Estados Unidos. Mas, primeiro, os Estados Unidos tiveram que construir uma siderúrgica nacional, uma empresa para Vargas. Depois, Vargas vai dizer assim: olha, eu não tenho muito dinheiro para enviar soldados para a guerra. Os Estados Unidos vão dar dinheiro ao Brasil. Aí, depois, Vargas diz assim: mas meus soldados não têm um armamento bom, tal. Os Estados Unidos vão mandar armamentos avançados aqui para o Brasil como metralhadoras, para o nosso exército poder entrar na guerra. Aí depois Vargas diz: e os uniformes também não estão muito bonzinhos, não. Então os Estados Unidos vai e manda também uniformes para o exército brasileiro. Ou seja, qual foi o gasto do Brasil na guerra? Zero. Então foi uma barganha de Getúlio Vargas muito bem articulada. E a Força Expedicionária Brasileira, a FEB, envia 25.334 homens para lutar ao lado dos aliados na Itália. O Brasil tem papel-chave na conquista da Itália, tá certo? Aqui a gente tem a assinatura de Vargas, né, no acordo de 1942. Só que olha só, Vargas também precisava de uma desculpa para entrar na guerra. Mesmo os Estados Unidos prestando dinheiro, construindo a siderúrgica, dando armamentos, Vargas não ia romper relações com a Alemanha e entrar na guerra assim, porque o povo brasileiro não ia aceitar mandar vidas para uma guerra a troco de nada. Então, assim, a desculpa foi que em 15 de agosto de 1942, o navio Boepende foi atacado por um submarino no litoral do Nordeste. Aliás, dia 8 de agosto. Então, gente, o que é que Hitler, atacando a União Soviética, atacando a Inglaterra de uma vez, ia mandar um submarino, mochileiro, louco, vir para o Nordeste bombardear um navio mercante brasileiro? Nada. Esse ataque foi forjado por Vargas e pelos Estados Unidos para ter uma desculpa para entrar na guerra. Então, na próxima aula, a gente vai falar sobre a virada na guerra, que até agora a gente viu o eixo se saindo muito bem, né? O Japão conquistando as ilhas no Pacífico, o ataque a Pearl Harbor, Hitler conquistando toda a Europa e atacando a União Soviética e a Inglaterra de uma vez só, Mussolini lá na Itália, tudo tranquilo. Agora a gente vai ver a reviravolta que vai acontecer nesta guerra, tá bom?
Então, isso fica para a nossa próxima aula. Um abraço.